Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Ex-funcionário da Mercedes destrói mais de 50 veículos com escavadeira em fábrica da Espanha. Juiz cumpre decisão do STF e dá a Lula acesso a mensagens da Operação Spoofing. 400 doses da vacina Sputnik V contra a Covid-19 são descartadas na Argentina. A suspeita é de sabotagem. Sistema Cantareira opera com 36,8% da capacidade e segue em estado de alerta em São Paulo. Juan Guaidó denuncia a intimidação das forças de segurança no dia em que um novo parlamento é empossado na Venezuela. E um vídeo mostra o momento em que homem explode casa com policiais dentro. 6 PMs ficaram feridos. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. Um homem de 38 anos foi preso depois de invadir uma fábrica da Mercedes-Benz, no norte da Espanha, e destruir com a ajuda de uma escavadeira mais de 50 veículos do tipo furgão. Eles eram novos e estavam parados no estacionamento enquanto aguardavam transporte para as revendedoras. O caso foi registrado na madrugada do dia 31 de dezembro do ano passado, mas hoje fontes policiais anunciaram que o suspeito é um ex-funcionário da fábrica que fica localizada no município de Vitoria-Gasteiz, cidade do País Basco espanhol. Os veículos danificados têm um valor médio cada um de 40 mil euros, estimaram trabalhadores da fábrica ao jornal El País. O prejuízo pode chegar a mais de 5 milhões de euros, mas a montadora não quis comentar o ocorrido. Segundo a Polícia Regional Basca, a escavadeira usada no ataque estava registrada em nome de uma outra empresa que fica em uma cidade a 21 quilômetros da fábrica. Ele teria conduzido o veículo por toda essa extensão, provocando danos na pista até se chocar contra os portões de entrada da Mercedes-Benz. Iñaki Andrés Lozaris, representante sindical, disse à agência de notícias France Press que além dos 50 furgões, mais de 19 veículos foram danificados pelo ataque com a escavadeira. Andrés Lozaris comentou que o responsável pela destruição, que foi demitido em 2017, sentia frustração com a direção da fábrica e com outros funcionários. Segundo ele, o suspeito teria chegado a tentar entrar sem sucesso nas instalações de montagem. Bom, vamos à próxima notícia. A Justiça da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal determinou na noite de ontem o cumprimento da decisão do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal para que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha acesso a mensagens apreendidas na Operação Spoofing. No despacho, a Justiça determina que a divisão de contra-inteligência da Diretoria de Inteligência da Polícia Federal seja notificada para cumprir a determinação. A decisão de acesso ao conteúdo foi dada por Ricardo Lewandowski no último dia 28. Ontem, o ministro reiterou a determinação depois que o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, da Justiça Federal do Distrito Federal, havia classificado o caso como sem urgência. Segundo o magistrado, a questão não precisava ser analisada no plantão judiciário durante o recesso. Em julho de 2019, a operação prendeu suspeitos de invadir celulares do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro e de integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, no Paraná. Segundo a decisão, as mensagens que digam respeito a Lula, direta ou indiretamente, devem ser entregues no prazo de 10 dias pela 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, com apoio de peritos da Polícia Federal. Os advogados do ex-presidente informaram que aguardam a designação de data e horário também para obter a cópia do material. Também devem ser entregues à defesa as conversas que tenham relação com investigações e ações penais de Lula na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba ou em qualquer outra jurisdição, ainda que estrangeira, diz o ministro. Já as informações relativas a outras pessoas devem permanecer em sigilo. Segundo o despacho, há 7 terabytes de informações obtidas na operação. Em outro pedido, a defesa de Lula quer que a Corte considere nulos os atos dos membros da Força Tarefa nos processos contra o ex-presidente por parcialidade.
O caso ainda não foi julgado. Bom, vamos à próxima notícia. 400 doses da vacina Sputnik V contra o novo coronavírus, com a qual a Argentina iniciou a imunização, tiveram que ser descartadas após ficarem fora da refrigeração necessária, informaram ontem autoridades de saúde que denunciaram uma suposta sabotagem. O episódio ocorreu na cidade de Olavarría, a 350 quilômetros a sudoeste da capital da Argentina, Buenos Aires. Ramiro Borzi, diretor da região sanitária com jurisdição em Olavarría, disse não descartar que tenha sido uma ação intencional. A Argentina começou na última terça-feira da semana passada sua campanha de vacinação contra a Covid-19 com a aplicação da vacina Sputnik V, elaborada pelo Centro de Epidemiologia e Microbiologia Nikolai Gamaleya, da Rússia. A campanha começou simultaneamente em todo o país e tem como prioridade a vacinação voluntária do pessoal sanitário. Em 24 de dezembro do ano passado, chegaram ao país as primeiras 300 mil doses da vacina autorizada com caráter de emergência pelo Ministério da Saúde. Destas doses, 123 mil foram distribuídas na província de Buenos Aires, o maior distrito onde vivem 17 milhões dos 44 milhões de argentinos, e que não inclui a cidade autônoma de Buenos Aires. De acordo com a Rússia, compreende outras 19.700.000 doses entre janeiro e fevereiro, com opção de compra de mais de 5 milhões de doses da vacina. A Sputnik V prevê uma segunda dose a ser aplicada 21 dias depois da primeira dose. Em meio a uma polêmica sobre o uso de uma vacina que está na fase 3 de pesquisa, circulam informações falsas sobre supostos efeitos adversos graves da vacina e inclusive lhe foi atribuída a morte de um cabo do exército que não foi inoculado, segundo verificou a AFP Factual. A Argentina registra desde março passado mais de 1.600.000 casos confirmados e superou as 43.600 mortes pelo novo coronavírus. Bom, vamos à próxima notícia. O sistema Cantareira, em São Paulo, opera com 36,8% sua capacidade, com variação de 0,1% no volume operacional das últimas 24 horas, de acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. O manancial opera em nível de alerta, porque o volume registrado está abaixo de 40%. Isso significa que a Sabesp só pode retirar do reservatório mais de 27 mil litros de água por segundo e não mais 33 mil. Antes da crise hídrica, ele operava com 44% da capacidade em média. O Cantareira abastece cerca de 7 milhões e meio de pessoas por dia, 46% da população da região metropolitana de São Paulo, segundo a Agência Nacional de Águas, órgão que regulamenta o setor. Considerando os demais reservatórios que compõem o sistema e que abastecem a região metropolitana, integrados operam com 48% da capacidade total. Os índices nos reservatórios: o Cantareira está com índice de 36,8%, o do Alto Tietê com índice de 54,9%, o do Guarapiranga com 60,1%, o Cotia com índice de 64,4%, o Rio Grande com 81,7%, do Rio Claro com 44,6% e o de São Lourenço com 60,8%. O Cantareira é o maior reservatório de água da região metropolitana, formado por 6 represas interligadas. Ele está no menor nível desde a crise hídrica de 2015. Desde dois anos atrás, desde 2019, chove 20% a menos do que a média histórica na região dos rios que desaguam no Cantareira. A Sabesp entende que faltam chuvas e que existe um aumento do consumo no período de calor, mas não enxerga um cenário parecido com aquele da crise hídrica, e eles afirmam que a situação ainda é melhor do que naquela época. Descarta desabastecimento devido a recentes investimentos em obras e somente orienta a população a não esbanjar. Especialistas alertam que o sistema Cantareira nunca se recuperou também realmente da crise hídrica, porque antes de 2014 chegava a ter de 80% a 100% dos reservatórios abastecidos e nos últimos 4 anos poucas vezes passou dos 60% ou 70%. Bom, vamos à próxima notícia.
O líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, disse hoje que o regime de Nicolás Maduro, o atual presidente venezuelano, tenta gerar terror e militarizar o parlamento no dia em que uma nova Assembleia Nacional de maioria chavista é empossada. A presidência interina da Venezuela denunciou hoje de manhã a presença de agentes de Nicolás Maduro em frente à residência de Juan Guaidó, em Caracas, capital da Venezuela. Em fotos publicadas em uma rede social é possível ver cerca de 13 homens aparentemente armados e mascarados e ao menos 2 carros pretos. Também, hoje, uma nova Assembleia Nacional toma posse no país, controlada por aliados do presidente venezuelano Nicolás Maduro. A formação do parlamento foi definida após eleições marcadas por altos níveis de abstenção e boicote da oposição em 6 de dezembro do ano passado. A Assembleia, até então presidida por Juan Guaidó, era o único poder que não estava sob comando de aliados de Nicolás Maduro. No entanto, desde 2017, a casa está praticamente sem poderes, já que o Supremo Tribunal a declarou em desacato e anulou todas as suas decisões. Os chavistas controlarão 256 dos 277 assentos do parlamento. A oposição liderada por Juan Guaidó prometeu enfrentar a nova formação do Congresso e questiona a legitimidade das eleições que tiveram a menor participação nos últimos 15 anos, com 31%. A eleição anterior para a Assembleia Nacional aconteceu em 2015. Naquela ocasião, a oposição venceu com folga e passou a dominar o legislativo do país. Em 2017, ou seja, 4 anos atrás, as cortes de justiça com pessoas favoráveis ao regime de Nicolás Maduro criaram um outro poder legislativo, uma Assembleia Nacional Constituinte. Juan Guaidó, líder da Assembleia Nacional, fez campanha pelo boicote às eleições de 6 de dezembro. A oposição fez uma consulta popular questionando a legitimidade do pleito. Bom, vamos à próxima notícia. Um vídeo enviado mostra o momento em que uma casa explodiu no bairro Jardim da Serra 2, em Fartura, São Paulo, na madrugada de hoje. No imóvel estavam 6 policiais militares que atendiam um chamado no local. Eles ficaram feridos, sendo 3 deles em estado grave. De acordo com a polícia militar, o morador deixou 3 botijões de gás abertos dentro da residência para ameaçar a companheira, que acionou a corporação. A mulher e os filhos do casal não estavam na casa no momento da explosão. Nas imagens dá para ver o momento em que um policial passou na frente da casa e ocorreu a explosão. A moradora que registrou a ação se assustou e gritou. Além dos 3 botijões, o homem de 44 anos ainda usou um galão com 20 litros de gasolina, de acordo com o boletim de ocorrência. De acordo com a polícia, os policiais que atendiam a um chamado de tentativa de homicídio foram até o local e chamaram também pelo morador, mas ninguém atendeu. Os PMs entraram na casa quando houve a explosão. O morador fugiu para o quintal e não ficou ferido, ele foi capturado pela polícia. O caso foi registrado como incêndio, lesão corporal e tentativa de homicídio qualificado na delegacia de Taquarituba, em São Paulo. Em relatos à polícia, a esposa do homem informou que havia tentado se separar do marido há cerca de 1 ano por ele ter se tornado uma pessoa ciumenta e depressiva. Segundo ela, o marido estava com estado psicológico debilitado e tinha surtos de ciúme. 3 dos policiais com ferimentos graves foram encaminhados ao pronto-socorro de Avaré, em São Paulo, e segundo a administração da unidade hospitalar, um dos oficiais vai ser transferido para um hospital de uma outra cidade de São Paulo, em Catanduva, onde há UTI especializada em queimaduras. A transferência vai contar com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar de Bauru e outro policial irá para a Santa Casa de Avaré. O 3º ferido já recebeu alta médica. Segundo a Santa Casa de Fartura, os outros 3 policiais continuam internados na unidade. Um deles está em estado leve, contudo os outros 2 estão com queimaduras na face e passarão por avaliação médica à tarde para ver se vão precisar de transferência. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá no nosso canal, corre lá. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal, me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima terça-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!